que era a autoridade maior daquela época, que tinha que tomar a frente da batalha, estava corajoso, estava com medo. Mas de repente chega o nosso chamado Davi, menino, de 1,60 m mais ou menos, não era forte não, senhor, era o nosso pequeno jovem. E quando ele chega, irmão, ele vê aquela situação, ele fica indignado. O que está acontecendo aí? Olha, ninguém sucede esse homem chamado Filisteu. E Davi se dispõe a lutar pela causa do povo de Israel. Irmão, nós temos que entender e compreender que nós temos que lutar pela nossa causa. Aleluia! Não deixa ninguém fazer chacota por ser o povo de Deus, não, senhores, irmão. Não, rebata, aleluia, louvado seja Deus. Nós temos que defender a causa de Deus, nós temos que defender aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Louvado seja Deus, aleluia. Tem muitas pessoas deixando de defender as causas de Deus. Sendo chacota das pessoas. Eu trabalho aí na Fiocampo. Tem poucos que está apontando o dedo, tem 4, 5. O resto é tudo pessoas que não servem a Deus. Mas quando ele fala alguma coisa sobre a Bíblia, sobre os crentes, irmão, eu sou o primeiro a rebater. Mas não, rapaz, está errado. Crente não é assim não, rapaz. Alguns crentes não, mas a maioria não. A maioria tem temor de Deus. A maioria é servo de Deus, rapaz. Respeita. Vê o que você está falando. Aleluia. Lá a gente tem que defender as causas de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Defender a palavra. Defender, aleluia, o chamado de Deus. Defender o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque Deus nos tirou, irmão. Da onde Deus nos tirou? Então defenda a causa dele. E quando Davi chega, vê aquela situação, ele dispôs a pelejar contra o Golias. Fala, rei, eu vou pelejar contra esse filisteu. Ele falou, você não pode lutar contra ele, rapaz. Você é moço, você é jovem. Você não sabe pelejar. Você não sabe brigar. Você não sabe manusear uma arma na espada. Mas quando a gente defende, irmão, a obra de Deus, quando Deus defende o nosso chamado, a gente defende sem ninguém ver. A gente trava batalhas sem ninguém ver. Mas aquele que está vendo, aquele que está contemplando, ele sabe da sua atuação, ele sabe da sua vida, ele sabe que você tem coragem, aleluia, louvado seja Deus. Quando ele falou que não podia, Deus falou, rapaz, eu sou o pastor de ovelha. Um dia desse daí, a minha ovelha estava passeando, e de repente veio um leão para pegar minhas ovelhas. Eu parti em cima do leão, matei o leão. Depois veio o urso, matei o urso também. Quem é esse circunciso que vai afrontar o exército de Deus vivo? Aleluia! Louvado seja Deus. Davi estava dizendo, olha, assim como eu matei aqueles servos, aqueles bichos, eu também vou acabar esse filisteu. Louvado seja Deus. Isso é convicção, irmão. Mal sabia o rei que na frente dele estava o moço disposto a lutar com os filisteus, defendendo a causa de Deus. Tem muitos irmãos que não defendem mais nada. É triste isso.
Às vezes a irmã é serva de Deus, mas o marido não é. Às vezes os filhos não estão na igreja. Eu me lembro quando minha mãe se converteu. Minha mãe se converte. E as pessoas, sem falar da gente, nossos irmãos, comigo, meus irmãos. E a gente estava no caminho errado. Estava nas drogas, estava no crack. Não queria saber de Deus. Mas mesmo assim, a minha mãe sempre nos defendeu. Não pelas coisas erradas, não. Nem pelo ó, mas um dia Deus vai transformar os meus filhos. Você pode falar mal dele agora, mas um dia Deus vai reverter a situação dele. A minha mãe sempre defendia a causa de Deus. A minha mãe sempre defendia o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Tem mãe que fala: meu filho é assim mesmo, meu filho não presta, meu esposo não vale nada. Não, irmão, defenda, porque Deus vai trabalhar na vida dele. Louvado seja Deus, aleluia. Não podemos dar brecha para o inimigo, não, irmão. Faça isso não. Mesmo que teu filho não presta, mesmo que teu esposo não presta, mas confie em Deus, que Deus é todo poderoso, aleluia. Deus é o Deus que pode reverter toda a situação das nossas vidas. E Davi ficou indignado. Davi pegou a causa e lutou contra os filisteus, e grande foi o livramento. Irmão, quando a gente se dispõe a fazer algo na presença de Deus, irmão, você pode esperar que coisas grandes vão acontecer. Se você combate, defende as causas de Deus, eu tenho certeza que a sua causa, os seus problemas, Deus vai defender também. Porque Deus é justo e fiel. E ganho foi um grande livramento. E desse, como Davi ascende ao trono, tinha 37 moços, homens valentes, que não tinha medo de nada, irmão. Foi os 37 valentes de Davi. Irmão, a igreja pode dar amarrotar de pessoas, mas nem todos eles vai fazer aquilo que você faz. Não, nem todos eles têm a disposição que você tem. Aleluia. É por isso que Deus escolhe, é por isso que Deus usa o pastor. Pastor é a pessoa certa, na hora certa, no momento certo, porque nós somos valentes de Davi. Louvado seja Deus, aleluia. É assim que Deus faz, irmão. Às vezes Deus não tem muitos crentes que criou na igreja há anos, mas não tem disposição para nada, não tem atitude para nada. Aí Deus salva ele, salva os irmãos doidos, acolher aqueles irmãos que dão trabalho, lava do teu sangue, aleluia, aceita Jesus e começa a fazer obra, e começa a fazer a diferença. Sabe por quê? Porque lá no mundo a gente tem disposição, lá no mundo a gente tem coragem. Você fala: se lá no mundo você tem coragem e não servir ele, que não temia mim, agora na minha presença, rapaz, tu vai em meu nome, tu vai fazer a diferença. É por isso que Deus pega esses malucos, aí começa a usar, os de casa começam a ficar ciumados. Mas quem não é culpado disso não, irmão? O culpado somos nós. Glória a Deus. Aí Davi ascende o trono, escolhe 37 valentes de Davi. Para você ter uma ideia, a cidade de Jerusalém estava cercada.
A cidade de Jerusalém estava cercada. Davi e seus exércitos estavam na caverna do Adulão. Davi diz: olha, como eu gostaria de tomar água da cidade de Jerusalém. Davi, como eu gostaria de tomar água da cidade de Jerusalém, porque era uma água potável, é uma água tremenda para tomar. E Davi sempre tomava aquela água, estava longe. Tinha 3 moços que, quando ouviu isso, e disse: o Senhor quer tomar água? Esses 3 moços, irmão, foi até Jerusalém, mas a cidade não estava cercada. Mas esses 3 moços, aleluia, era aqueles que faziam da parte dos 37 valentes de Davi. A Jerusalém estava cercada, aquele monte de exército fortemente armado, mas aqueles 3 moços vão pela barreira e foi buscar água, o rei tomar, aleluia, louvado seja Deus. Isso é coragem, irmão. Aleluia, glória a Deus. Como é que pode, irmão, buscar água lá em Jerusalém, a cidade cercada? Mas esses 3 moços foi na cidade de Jerusalém e trouxe água para o rei Davi. E nessa passagem que a gente leu aqui, da briga do filisteu, do povo de Israel, a Bíblia diz que depois de Samar, filho de Ageu, tiraram de onde havia um pedaço da terra de lentilhas. Irmão, quando o filisteu chegou nessa terra, lentilha, irmão, era uma planta rasteira de muita utilidade, era uma roça. Só que essa lentilha tinha várias utilidades. Podia fazer fubá, podia fazer farinha, sabe? Era muita utilidade, custava muito caro. Ele tinha uma roça de lentilha. Quando os filisteus chegou e viu aquele pedaço de terra, o que estava com Samar, correram, foi tudo embora, com medo. Irmão, crente não tem que ter medo, não, irmão. Tem que ter medo, Deus não tem medo, não, porque Deus está conosco, Deus vai na nossa frente, louvado seja Deus, oh, aleluia. Deus não pode ter medo, não, Senhor. Quem tem que ter medo, Deus não medo. Tem muitos crentes perdendo as batalhas, sabe por quê? Porque tem medo, irmão, dos vendavais, tem medo das lutas. Não, irmão, coloca Deus na frente, pode ir, meu filho, que Deus é conosco. A vitória é certa, vai ter grande livramento. E quando eles chegaram para aquele pedaço